Então vou deixar aqui gravando. Vamos colocar também o Meet para gravar. Por que eu só não tô vendo ninguém? Peraí que eu só aprender aqui como é que eu faço. Ainda estou lutando, eu só consigo... Ah tá, tava travado aqui no Samuel. Pois tá certo, então coloquemos aqui para gravar. Tem que clicar aqui, aceitar. Hoje a internet tá boa. Então vamos nós. Deixa eu botar aqui para gravar. Eu preciso apresentar. Ah, eu esqueci que eu só consigo escolher qual monitor quando eu tô no Google Chrome. Eu vou sair e volto já. Espera aí, tá? Não vamos embora não. Volto já, não vamos embora não, que eu volto mesmo. Oi, voltei. Oi, voltei. Fique imaginando para quem não é acostumado com tecnologia, o sofrimento que não é tá assim nessas aulas online, viu? Misericórdia. Então vamos nós, achando o botão aqui de apresentar a tela inteira, a tela. Sucesso, estou aprendendo. Eu já faço isso há um tempão, mas mesmo assim é um aprendizado. Então, vamos lá, queridos. Quis voltar de funções. Eu vejo que a gente meio que parou aqui na nossa sequência de atividades, né? Funções. Então eu quis voltar um pouquinho para a gente ir com segurança, entendendo o que são as funções e como elas trabalham, tá certo? Então, primeira coisa é entender um conceito do Haskell, que é de como as funções funcionam. E vocês já devem ter lido isso daqui, mas é a ideia de que cada função ela recebe um único parâmetro por vez, ok? Um único parâmetro por vez. E eu peguei esse exemplo aqui que ele utiliza lá da multiplicação por 3. Então, seja uma função que recebe 3 números, x, y, z, e retorna a multiplicação de x, y, z. Então, eu vou carregar ela aqui. Então, se eu executar multitree. Olá, Andreina, que coisa boa lhe ver. Fazia muito tempo que eu não lhe via. Como é que está sendo o retorno nas disciplinas? 2 vezes 3 vezes 5. Tá tudo bem? Você tá bem? Acho que é a primeira vez que você aparece na turma por aqui, né? Assim, não teve nada de muito diferente não. Só a gente aquecendo e reiniciando as coisas. Que bom que você tá bem. Depois a gente conversa mais. Então vamos lá. Se eu pegar uma função dessas como que recebe x, y, z e multiplicar 1 vezes o outro, eu tenho 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Ok. Só que o que o Haskell no fundo faz é processar parâmetro por parâmetro. Então, se eu tentar fazer só multiplicar 3 números e passar um único parâmetro, ele não vai ter como imprimir isso, porque isso daqui não é tipo um produto final, não é imprimível. Isso ainda fica faltando 2 parâmetros para ser imprimível. Então, isso daqui ele vai dar um erro. Mas eu posso pegar essa multiplicação por 3 e dizer que isso daqui é
uma multiplicação por 2. Então, multiplicar 3 números, só que ele vai pegar esse 2, processar, guardar e retornar uma nova função, que agora só precisa de 2 parâmetros. Okay? Então, se eu perguntar o tipo de M2, a gente vê que o tipo de M2 é dado um número dado um parâmetro que é numérico, recebe 2 parâmetros e retorna um parâmetro. Okay? Então, se eu fizer M2 com 2 e 2, é como se eu estivesse multiplicando o 2, que já está guardado, com 2, que vai dar 4, com 2, que vai dar 8. Ok? Então, eu posso ir pendurando parâmetros. E se eu passar o 5 para o M2? Isso aqui também não gera algo mostrável, mas eu posso dizer que esse daqui é uma nova função que já armazenou o 2 e já armazenou o 5, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 e 5. Pronto, então o M25 é uma função que vai multiplicar por 2 e por 5, que já foram armazenados dentro da função. Então, por exemplo, vocês vão encontrar isso em outras linguagens, por exemplo, com o nome de bind. Não exatamente isso, mas essa ideia de eu pegar uma função e eu guardar ou anexar parâmetros ou valores nessa função, e aí eu tenho uma nova função apenas com valores e parâmetros anexados. No C++ isso daqui é usado como binding é bem comum. Então eu posso fazer M25 de 8 e vai me dar 80, ou M25 de 10 e vai me dar 100. Então no fundo o Haskell ele só recebe um parâmetro. Eu tenho uma função que vai processando um parâmetro e retorna uma função que processa outro parâmetro, que retorna uma função que processa outro parâmetro. Para quem é do C++, seria equivalente a gente fazer, por exemplo, um cout. Cout imprime o 5, que imprime o 7, que imprime banana. No fundo, o que está acontecendo é que a função cout opera sobre esse 5, imprime o 5 e essa função retorna cout, que processa o 7, imprime o 7 e retorna cout, que processa banana e retorna cout, que não tem mais quem processe. E seria o equivalente, se eu estivesse escrevendo, utilizando o modelo de chamadas, né, sem usar os símbolozinhos, dizer cout.operator 5.operator 7, perdão, .operator banana. Isso daqui funciona, se você colocar isso daqui para compilar e executar, ele faz a mesma coisa. Ele processa isso daqui e retorna cout, que processa o outro, que retorna outra função, que processa o outro, retorna outra função. Então no Haskell é a mesma coisa. As funções elas podem ser aplicadas de forma parcial, justamente por causa desse conceito dela de que não existem múltiplos parâmetros. Existe só um parâmetro que é consumido e eles vão sendo consumidos em sequência. Ok? Então, vamos ver algumas aplicações que são chamadas funções parciais, onde eu pego uma função e processo apenas parte dela. Se eu quisesse saber se o x é maiúsculo, e esse é o exemplo que foi dado lá, eu usaria a função elemento para saber se x é parte do nosso vetor de A a Z. Se x estiver de A a Z, beleza, x é maiúsculo. Se eu quisesse saber, por exemplo, se para eu conseguir me livrar desse x, ele não tem como estar aqui no meio. Eu consigo me livrar de alguém que ou está no começo ou está no final. Vocês lembram, por exemplo, daquelas funções? Isso aqui eles chamam de processamento parcial. Eu consigo me livrar de alguém que está no final ou de alguém que está no começo. Por exemplo, eu quero saber se está contido, né? Ou então pertence. Eu quero saber se x pertence a xs. Seria a invocação do elemento x sobre xs. xs, x.
Pertence xs é igual a elemento. Não é por causa da linha de cima, não? Ah, tá, por causa que eu estou colocando o parâmetro errado, né? Tá, exato. Beleza. Ok, então, como é que eu consigo me livrar desses parâmetros aqui? XS é o último parâmetro. Se eu arrancar ele daqui, ele vai dizer o seguinte. Beleza. Pertence à invocação de X sobre alguém. Só que esse alguém, ele vai colocar na direita, porque é o que ele está esperando. Então, eu não estou conseguindo explicar isso para vocês. Deixa eu tentar usar a sequência que eu fiz, que é de função parcial. Mais ou menos o seguinte. Quando você tem a aplicação de uma função, ele tenta ver onde é que aquilo dali se encaixa, tá certo? Então, se eu fizesse dividido por 10 e passando um parâmetro x, eu faria x dividido por 10, ok? Se eu simplesmente disser, que é esse exemplo aqui de cima, se eu simplesmente tirar o x, ele vai dar erro, porque ele não entende onde é que ele tem que aplicar esse cara, tá certo? Então, quando você coloca isso daqui entre parênteses, você diz, encontre o local onde o x vai ser aplicado, tá? E aí pode ser à esquerda ou à direita. Como aqui tem o parêntese, ele entende que do lado direito eu já tenho o valor e fica faltando o valor do lado esquerdo, ok? Então, se eu chamar essa função aqui, divide por 10 e passar o 20, ele vai fazer 20 dividido por 10, que vai me dar 2. Beleza, sucesso. Só que se eu quisesse o contrário, fazer 10 dividido por algo, eu chamaria a função assim. Então, ele vai entender que falta o parâmetro do lado direito, 10 por, então 10 por 2 vai me dar 5. Isso é o que eles chamam de função parcial. Ele entende que está faltando um parâmetro ou do lado direito ou do lado esquerdo. E ele usa a assinatura das funções para entender isso daqui. Por exemplo, vamos voltar para o nosso caso aqui do saber se uma coisa é maiúscula. O normal seria eu utilizar o maiúsculo dessa forma aqui, né? A forma que a gente está acostumado. Então, eu acho que eu apaguei, foi sem querer. Então, o maiúsculo seria saber se elemento x é assim ou é o contrário? Maiúsculo de x. Se x faz parte de AZ. Elemento z está em A Z. Aí ele vai dizer ok. E o S está de A a Z, ele vai dizer falso. Ok. Então, ou eu consigo pegar o parâmetro que eu quero me livrar e jogo para o final, ou jogo para o começo. Uma forma de jogar esse parâmetro para o começo é pegar a minha função e utilizar aquelas crases. Lembra das crases? As crases elas permitem que a gente coloque o primeiro parâmetro para fora. Então, uma forma de fazer seria isso daqui. Então, Gabriel, qual o teu e-mail do Gmail para eu adicionar, para tu não ter que ficar te adicionando? Pega o teu e-mail e coloca no chat, tá certo? O teu e-mail do Gmail, porque eu cadastrei todo mundo, então não era para ficar pedindo para adicionar. Então pronto, agora como o x está à esquerda, a função elemento ela exige agora, essa função ela vai exigir dois parâmetros, um à esquerda e um à direita. Se eu fizer isso daqui, colocar dentro desses parênteses, ele vai ficar entendido que é uma função parcial, falta um parâmetro, no caso o parâmetro da esquerda. E aí eu posso, por exemplo, recarregar. Cadê você? E chamar Professor, maiúsculo. Diz, querido. então obrigatoriamente a função parcial tem que ter esse título aí em cima, né? Essa definiçãozinha. Ela tem que ter o... Sim, ela tem que ter isso daqui. Não, isso daqui vai forçar que ele tente descobrir de que lado é o parâmetro. Porque se o parâmetro já for à direita, o parâmetro que falta, então não é obrigatório colocar isso. Vou dar um exemplo O que eu aqui. digo é essa linha 45 aí.
A linha 45 diz que a função maiúsculo 1 recebe um char e retorna um bool. Só que está faltando o char. Mas a função ela precisa de um char para retornar um bool. Por exemplo, se eu não passar nada, ele vai dizer, ei, está faltando um caractere. Se eu disser, ei, o y é maiúsculo, ele vai dizer, é verdade. É porque a função ela é parcial, ela é apenas a função, ela não tem o parâmetro embutido na descrição. Você não está vendo aqui que ela precisa de um x. É que nem, por exemplo, a função, aquela que a gente viu lá em cima. M4 é uma função que multiplica por 4, mas ela precisa de 2 parâmetros para poder dar o resultado final. Aquela primeira que a gente fez lá. A ideia das funções parciais é que você consegue, aproveitando a ideia do Haskell de que usa um parâmetro por vez, não passar parâmetros ou reaproveitar em várias outras situações. Por exemplo, o dividido, uma função muito comum que a gente utilizava, se eu não me engano, era essa daqui. Ó. O primeiro elemento de um vetor, eu poderia dizer assim, x e xs, ok? Então, se eu passo o x e o xs, eu vou pegar... Desculpa. Primeiro é um vetor. O head de xs me dá o primeiro elemento. Só que a única coisa que eu vou aplicar é a função head. Eu posso tirar o xs e o primeiro aplica a função head. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa que seja... sobre um vetor de qualquer coisa. Tem algumas funções que não vão funcionar tão fáceis assim, seja a ideia do primeiro ou do segundo. Por exemplo, se ao invés de pedir o primeiro elemento, eu quisesse o segundo elemento do vetor, sem usar o índice, como é que eu faria? Como é o segundo elemento? Segundo elemento, uma forma fácil é, eu tiro a cauda, tail não me dá a cauda do xs, ou seja, excluindo apenas o primeiro, e aí eu pego o head disso daqui. Então, isso daqui vai me dar o segundo elemento. Mas de cara ele diz logo o seguinte, ei, eu não posso aplicar head em tail, porque eu preciso primeiro aplicar tail em xs, e depois aplicar o head. Então isso daqui vai me dar o rabo excluindo a cabeça, e aí eu pego a cabeça, agora eu tenho o segundo elemento. Só que do jeito que está aqui eu não consigo excluir xs, porque ele não é o último parâmetro livre. Então ele diria o seguinte, ei, essas coisas não encaixam. Aí você teria algumas outras opções. Uma delas é utilizar a ideia da composição de funções. Então, ao invés de você imaginar que o head precisa de uma lista para tirar um elemento e o tail de xs te dá a lista, você poderia pensar o seguinte, ó, eu vou juntar essas duas funções, tail como, eu vou pensar nela como uma função parcial. Quando ela processar uma lista, ela vai me dar uma outra lista e essa outra lista eu vou pegar a cabeça. Então, nesse caso, o xs se tornou parâmetro livre, eu consigo me livrar dele e o segundo ele fica com essa visão, né? Segundo é igual a head de tail e agora eu posso me livrar desses parênteses. Então, assim, a ideia o que a gente tem que pensar que a ideia das funções parciais é que eu consigo me livrar do parâmetro se eu conseguir isolar aquilo que eu quero, seja no começo ou seja no final da função. Tá? Então, por exemplo, nos nossos exemplos aqui, dividido por 10, eu tenho x dividido por 10. X é a mesma coisa que x dividido por 10. Só que se eu fizer assim, eu vou pegar o x e dividir por 10. E se eu fizer dessa forma, eu vou ter que pegar o 10 e dividir por x. Por exemplo, se eu quiser comparar duas coisas, x e y, certo? Como é que eu... Abram aí o editor de vocês para vocês fazerem o teste. Vocês estão aí, todo mundo com o editor aberto?
Não tá no live share não, né, professor? Não, não tá não, porque eu quero que vocês façam mesmo no computador de vocês, e não aqui no meu. Então pronto. Façam o seguinte. Tentem comparar 4 com 100. Coloca 100 de forma fixa e tenta se livrar do parâmetro, utilizando essas técnicazinhas que a gente fez aqui. Então, comparado com 100, o 4 é menor que 100. Faz o teste e vê se o teu está igual. Trava o 100 no parâmetro, se livra do outro parâmetro e tenta fazer uma função parcial. Vou dar um tempinho para vocês, tá? Com licença, professor. Oi. É como se eu estivesse tentando usar aquele underline, só que ele estando oculto? De certa forma, você tem que pensar que é como um pipe, um cano, entendeu? As funções em Haskell elas são como um cano, as coisas elas vão entrando por um ponto e saindo por outro. Só que eles podem entrar por qualquer ponto. Eu posso ter uma função que vai ser aplicada na frente, um prefixo, ou eu posso ter uma função aplicada no fundo, um infixo. Por exemplo, quando você chama divide por 10 e chama essa função aqui, por exemplo, se eu chamar essa função aqui, divide por 10 e passar o 20, ele vai fazer 20 dividido por 10 ou 10 dividido por 20? Eu estou chamando a função aqui, ó, divide por 10 está vindo antes. Mas como essa é uma função parcial, ela vai pegar esse parâmetro e tentar entender, opa, esse parâmetro ele vai entrar na frente ou atrás? A tua função ela é definida como faltando uma parte, e essa parte tem que vir na frente, então o teu 20 entra bem aqui. Tanto que na hora que você rodar isso daqui, vai ser 20 dividido por 10 e vai dar 2. Só que se eu chamasse essa função aqui 10 por, ok? Você vê que é praticamente a mesma coisa. 10 por 20. Então ele entende que essa função é aplicada do lado esquerdo. E aí ele vai fazer 10 dividido por 20, que vai dar 0,5. Então, as funções parciais, elas podem se encaixar de um dos lados. O que elas não vão se encaixar é no meio, porque ela é processada como se fosse uma fila onde eu vou consumindo os elementos. Então, o tail pega uma lista e me retorna outra lista. O head pega uma lista e me retorna um número. E a gente pode ir encaixando essas funções, porque no fundo o que o Haskell faz é encaixar funções para ir processando dados de acordo com a sequência que a gente estabelece. Daqui a pouco a gente pega outros exemplos. Então tentei fazer assim só com compare, tá certo? Faz essa função aqui comparar e comparar com 100 e aí tenta fazer isso daqui. Do mesmo jeito que a gente fez lá no multiplicar por 3. A gente passava um parâmetro e aí ele guardava esse parâmetro. Tá? Por exemplo, multiplicar por 3. Se eu passar 2, 3 e 4, ele vai pegar o 2, consumir, pega o 3, consumir, pega o 4, consumir e dá o meu resultado. Mas se eu pegar, multiplicar 2 e 3, eu tenho aqui uma função parcial. E fica faltando um inteiro. Então, se eu perguntar qual é o tipo de parcial, ele vai dizer que eu recebo um inteiro e retorno um inteiro. Então, se eu fizer parcial com 10, ele vai pegar aqueles valores que ele já guardou e vai aplicar multiplicando por 10. Então, tentem fazer isso com comparar. Vou pegar um golinho d'água, deixar aqui do meu lado e eu espero vocês tentarem, tá bom? Cadê?
Então, bora lá. Eu quero que vocês criem uma função comparar com 100. Quero passar o 4 e ele vai me dizer que o 4 é menor do que 100. Professor, nesse caso não faz diferença se o símbolo de menor que vier antes ou depois do 100? Ah. Ignorado, mano. Acho que faz, né? Porque se botar o 4 menor que alguma coisa. No caso, 100, né? O 100 maior que alguma coisa. Faz diferença. É porque eu testei aqui, mano, deu o mesmo resultado. Não sei se é porque eu não salvei. Pode ser, né? Peraí. Deu falso. O Davi esqueceu o microfone ligado aí. Voltei. E aí, deu certo? Conseguiram? Deu certo a função? Então vamos tentar fazer ela aqui juntinhos. Quem foi que conseguiu? Deu certo. Deu certo. Vocês querem um pedacinho de coco, vocês? Eu não tô nem vendo o que é que vocês estão vendo. Vocês estão me vendo? Bora lá. Então vamos tentar fazer o raciocínio juntos, tá bom? Então, se eu tentar escrever uma função, compara, e me livrar só de um parâmetro, por exemplo, compara com x vai ser compare com 100. Ok? Compare com 100. Me livrei de um parâmetro. Comparar com x. Se eu fizer comp e passar o 4, ele vai dizer que 4 é maior. Por que ele está dizendo que 4 é maior? Que eu fiz a minha função comparar com 100. Porque a função comparar, ela está faltando o parâmetro da direita. Então ele coloca esse 4 aqui na direita. Okay? E aí ele está fazendo comparar 100 com 4 e ele me dá aqui 4, que 100 é maior do que 4. Só que se eu quero que falte o parâmetro da esquerda, como é que eu refaço minha função? Eu coloco ela como... Esqueci o nomezinho que se dá para isso, né? Então agora a minha função está faltando o parâmetro da esquerda. E aí eu tenho que colocar os parênteses obrigatoriamente para dizer que ela é uma função parcial. Naquele caso que faltava o parâmetro da direita, eu não era obrigado a colocar os parênteses, mas agora eu sou. Então, se eu fizer agora comparar com 4, ele vai fazer 4 comparado com 100 e vai me dar o valor menor. Entenderam a ideia? Escreve aí no chat. Beleza. Deu pra entender. Então bora continuar aqui no... Vocês tinham lido isso na época que vocês estavam estudando ou vocês passaram por cima porque era um estranho, não era relevante? Não parecia tão relevante no tempo. Tá. Então, vamos continuar aqui a nossa ideia. Uma coisa que a gente acabou nunca falando, não sei se é porque normalmente é uma coisa que a gente vê em outras disciplinas, algoritmos de ordenação, mas eu nunca falei, por exemplo, sobre o Quicksort, que é uma das marcas registradas do Haskell. Eu acho que nem todo mundo fez estrutura de dados, né? Então quem fez entende qual é a ideia do Quicksort, mas quem não fez não tem nem ideia de como é que ele funciona. Então, a ideia do Quicksort eu coloquei aqui porque era da sequência e eu lembro que faltou explicar. Legal, Marcelo. Então, bora lá. A ideia do Quicksort é a seguinte: se eu tenho uma lista de elementos
e eu quero ordenar esses elementos, o Quick ele vai fazer o seguinte: pega um elemento da lista, ok, pego esse elemento da lista e eu preciso colocá-lo no lugar correto dele. Só isso que eu quero fazer. Pegar um elemento que está desordenado e quero colocar ele no lugar correto dele. Para isso, eu vou pegar todos os elementos que são menores ou iguais a ele e colocar antes dele, e todos os que são maiores do que ele, eu coloco depois dele. Eu acho essa forma de escrever o Quicksort assim aqui menor. Então, Quicksort ordenar uma lista vazia é uma lista vazia. Mas se eu tenho uma lista, eu vou pegar o primeiro elemento. Então, eu simplesmente vou colocá-lo no lugar dele. Fazendo como? Todos os que são menores ou iguais, eu coloco antes dele. E todos os que são maiores, eu coloco depois dele. E é isso que essa sequência diz aqui. Então, os que são menores ou iguais, está bem aqui. Dado todos os elementos da minha lista XS, se ela é menor ou igual a X, forma uma sublista. Essa sublista, a priori, não vai estar ordenada. Vai ser simplesmente a sequência de todos os elementos comparados com X. Mas e se eu chamar o Quicksort também para essa lista? Porque o primeiro passo do Quicksort foi colocar esse elemento no lugar dele. Separou menores para a esquerda, separou maiores para a direita. E agora eu continuo fazendo isso em cada sublista. Para a lista dos que ficaram à esquerda, eu vou pegar o primeiro e colocar no lugar dele. Separo menores para a esquerda, maiores para a direita. E eu saio fazendo isso de forma recursiva até acabar com a lista inteira. Então, eu sei que o Haskell já tem um sort. Ele ordena a lista. Mas é bem legal ver o Quicksort aqui. Por exemplo, se a gente quisesse, a gente poderia colocar os dois aqui na mesma linha. Não é muito legível, mas funciona. E a gente teria um algoritmo de ordenação muito legal em uma linha só. Então, para a gente entender um pouquinho mais esse lance da ordenação, tem essa função aqui legal. Aplicar é estranho falar. Tô me sentindo muito mal educado. Isso ainda tá sendo gravado, né? Foi mal, pessoal. Porque eu só lembro de merendar depois que começa a aula. Aí eu sempre fico comendo na aula, é feio. Vocês também devem estar comendo, é porque eu não tô vendo. Ninguém tá me dizendo. Então bora lá. Olha que como essa função aqui é legal. Seja f e x, dois parâmetros. E se eu aplicar f com f de x? A inscrição aqui me diz a seguinte coisa. A internet do pessoal deve estar ruim, que está o tempo todo caindo. E f é uma função. F ela recebe a e retorna a. E aí eu recebo essas duas coisas. Isso daqui é o f, isso daqui é o x, isso daqui é o que a função retorna. Tá? Então, a gente tem várias formas de criar a função. Uma é esse daqui, modelo, e outra, por exemplo, é utilizando aqueles parâmetros. Então, se eu rodar isso daqui, cadê? Apply twice. Vou rodar aqui mais 3, duas vezes com o 10. Então ficou mais 3 com 10, 13, e mais 3 com 10 de novo, que vai dar 16. Se eu rodar 3 mais, ele vai, beleza, o 10 é do lado de lá. Só que a conta para nós não mudou nada, né? Se a gente fizer isso daqui, 3 dividido, o que é que ele vai fazer? O que é que vocês chutam aí que ele vai fazer? Ele pega 3 dividido por 10, roda esse resultado uma vez, e depois pega 3 dividido pelo resultado disso. Aí cancela o 3 com 3. Mesma coisa funciona pra cá, né? Dividido por 3 e divide. Não.
Quem é que me explica por que deu diferente? Deixar vocês pensarem. Um é 3 dividido por todos os elementos e o outro é todos os elementos dividido por 3. Então, se eu pensar 10 dividido por 3 duas vezes, aí eu vou ter isso daí, né? E o outro é 3 dividido por 10, depois dividido por isso de novo. Legal. E se eu queria que vocês fizessem uma mudança nessa função, tá? Ao invés de ser aplicar duas vezes, que a gente passe um parâmetro dizendo quantas vezes eu quero aplicar a função. Criar um n aqui, tá? Então eu queria uma função apply n vezes, onde eu recebo um n, um f e um x. E eu vou aplicar n vezes a função f sobre x. Bora lá tentar? Eu abri aqui o live share, que aí eu posso deixar vocês fazendo aqui no meu computador e os outros comentando. Tá lá no Meet. Uma função n vezes sobre um determinado parâmetro. Se eu não me engano, só para confirmar com vocês, eu tinha dito que a gente ia fazer uns exercícios da lista hoje, não foi? Não esqueci não, tá? Vou abrir o Moodle já já para vocês entrarem e fazerem os exercíciozinhos lá no Moodle. São os exercícios daquela lista de 40 questões, Davi? Exato. Alguns escolhidos com carinho. Dá um teste por diversão. Primeiro vamos juntos fazer esse daqui, brincar um pouquinho com essa ideia de aplicar funções. Então eu quero que vocês transformem essa aplicar duas vezes numa aplicar n vezes. Tentem fazer. É mais divertido quando vocês tentam primeiro. Tu quer que eu troque o teu e-mail, Cassiane? Esse é o e-mail do Gmail, que é pra ficar. Não sei. Ok, deu certo já o aplicar n vezes? Pelo visto ainda não, né? Eu tô pensando de uma forma recursiva, professor, você acha que dá certo? Sim. Eu só pensei nessa daí também. Claro que a gente pode também usar um fold e fazer um vetor de 1 a n e mandar um foldzinho aí para ele aplicar várias vezes. Um vetor de n elementos de x, né? Mas tenta ir na recursão.
Bora, Samuel, deu certo aí? Tá pensando ainda? Tudo bem, André. Beijão. Não tá aplicando uma vez a mais não, esse negócio aí? A de cima? A de cima tá aplicando uma a mais, ou não? Seleciona aí o que o senhor tá falando. Não, essa daqui de cima. Se o parâmetro for 0 vezes, sai só o x. É mesmo, ó. Eu acho que não precisa desse f de f, é só f. Aqui, ó. É só aqui, não? F de x. N menos 1. Eu tô botando fé não nisso daí, ó. Bota aí pra rodar e ver se funciona. Eu não boto fé não. Acho que eu aposto 2 tangerina azeda no máximo nesse código aí. É pra postar merenda, é? Um ticket da Rio. Você vê que agora não tem mais ticket, né? Posta tapioca com ovo que eu fiz aqui, ó. Posso comer tapioca não. Meu fígado tá todo bugado. Da dieta ferrenha. Gastrite. Não, é fígado mesmo. Meu fígado, eu tô com resistência à insulina. Eu tenho que me cuidar pra não ficar diabético. E a fruta que eu tô comendo é coco. Então, a gente tem um problema aí. Se a pessoa passar a 0, isso daí vai dar errado. Aplicar 0 vezes f sobre x vai me retornar apenas o x. Bora, Henrique, corrige aí esse negócio. Ó, vou compartilhar meu terminal com vocês. Mas, por favor, não rodem o RM-RF. Certo? Vou compartilhar o terminal com vocês rodarem os testes aqui. Live share. Compartilhar o meu terminal aqui. Agora ele vai ser leitura escrita. Então agora vocês podem escrever no terminal. Vamos testar a função. Olha, Henrique, eu confio em ti porque como eu assino a tua bolsa, se tu fizer cagada, eu não te dou teu dinheiro. Então pode... Vai, teste ele aí no terminal pra ver. Essa daí, como é que faz o teste mesmo? Que eu fiquei em dúvida como é que faz o teste. Sim, cara, ó. Tu vem aqui pro terminal e dá um R pra... Primeiro salva. Salva. E manda Esse Martin nome repetido, não? Tá com probleminha aqui. A gente tem que se livrar de uma delas. Essa daqui é incompleta, não lida com 0 não. Vamos testar essa daqui de baixo. Então a gente dá um R pra aplicar tudo e chama a função. Apply. Não. Botaram um L só. Apply N vezes.
Sem pressão. Sem pressão. Deixa eu ver. Eu quero aplicar. Ficar sem bolsa esse mês, né? Tu já ficou sem bolsa esse mês, porque eu esqueci de assinar no mês passado, né? Não, mas a minha é do Bia. A minha é do Bia. Ah, é. Ah, ufa. Tá bom, menos mal. Então, eu quero aplicar uma vez 3 mais no 0. Então, 3 mais 0, uma vez, 3. Sucesso. Então, 2 vezes, 6. Beleza. Então, agora eu vou aplicar 2 vezes. Como é o nome daquele operador que concatena? É assim, né? Mais uma. Ah, assim, colocar na frente da lista, né? O 3 2 vezes, eu vou ficar 3 e 3. Exato. Se eu ficar 0 vezes, vai ser só... Ó, a função tá funcionando de sucesso, rapaz. 10 Pensei que não ia funcionar, mas deu certo. Exato, é justamente isso. 0fx é só x. nfx, para maior do que 1, eu aplico o f, e aí eu chamo a recursão para dentro, fazendo a função menos uma vezes. Menos uma vezes eu tenho a função final. Eu acho tão estranho usar ao mesmo tempo ou usa as guardas ou usa a recursão. Tá? Porque, por exemplo, Eu sempre uso assim, quando eu vou fazer. Você poderia fazer assim: 0 vai ser x, aí você não precisaria da recursão. É verdade. Não, peraí. É? N igual a 0, né? N igual Sim. a 0. Então, ou você usa a recursão. Por exemplo, se for usar a recursão para os 3, porque é mais legível, ou usa um ou usa outro. Então a gente teria isso daqui. Apply N vezes para fx, vai ser só fx, senão vai ser f vezes a chamada recursiva para n-1. Legal, bora dar sequência. De boa, pessoal, deu certo isso daqui? Então, por exemplo, se eu quisesse concatenar uma string várias vezes aqui, como é que eu chamo esse carinha? Eu poderia dizer... Só consertar aqui, ó, para ter 2 L's. Não, A são 2 P's. Apply. Então, salvou, rapaz. Tá vendo? Eu vou tirar a bolsa de alguém e lhe dar para você ficar com 2. Então, Aí sim. assim ia ser bom. Ai. Então, bora lá. Cuidado, casa. Eu tenho que tirar 2 bolsas. Depois do passo de som, eu tenho que tirar 2 bolsas de alguém para você ficar com 3. Você merece mais que uma, casa. Bora lá. O orientador babão é fogo. Então, se eu quiser 4 vezes a palavra banana, então vamos lá. Banana concatenado com alguma coisa. Concatenado com banana. Banana split. Maria, isso é um sorvete, né? Banana concatenado 4 vezes com split vai dar banana, split. E se eu colocar o mais do outro lado, ele vai entender que o parâmetro que precisa é o parâmetro da esquerda. Então ele vai fazer split, banana. Espera aí que o espaço ficou do lado errado. Split, banana. E é legal a gente entender como é que funciona o lance das funções, porque aí a gente consegue ficar um pouquinho mais fácil de entender as funções. Por que apagaram todos os meus códigos? Tava aqui. Só mudaram de página, tá no main. Ah, tá. Peraí. Não, mano, tinha um monte de coisa escrita aqui. Era de onde eu tava mostrando as coisas. Peraí. Ele foi pro Red, não foi não? Não, eu Ele foi tô no Red. Meus códigos estavam no README. Ah, seus miseráveis de uma figa.
É isso. Um Ctrl Z aí, não volta não? Eu tô dando um monte de Ctrl Z. Deixa eu fechar sem Eu salvar também. e abrir de novo. Pois é, eu acho que vai ter que passar todo mundo na disciplina, né? Acho que tava no. Vai passar vergonha a todo mundo, né? Porque mano, vocês são de lascar, vocês apagaram minha main, mano, apagaram meu readme com aqueles exemplos tudinho. É só dar um Ctrl C nessa main, não. Não, porque... Ai não, tá certo, tava tudo na Tá na main, pois é, tá dizendo. Desculpa, é porque eu fiz o readme e não preenchi nada, foi mal. Já é reprovar a gente por nada, mano. Não, se você justificasse nem fazer isso, não, eu só acaba justo. Então vamos lá. Você vai perceber no outro semestre. Então, dá pra gente ver algumas funções legais, como o fold-R, o fold-L, o zip, o zip-with. Vocês já viram a função zip? Ela é bem legal e teve uma semana aí que eu tive horas de dor de cabeça no Python com a bendita função zip. Eu acho que eu passei umas 3 horas para conseguir descobrir o que estava errado. E a gente aprende numa linguagem e vai achar que as outras linguagens implementam da mesma forma, né? Mas olha aqui que coisa, que confusão que eu causei. Então, alguém sabe para que serve essa função aqui? Ou não? Então, às vezes você tem, se souber, diz aqui no chat, vai, para que serve a função zip sem pescar. Sem pescar. O Marcelo escreveu aí no VS Code. Ela junta vetores para criar vetores de tuplas. E isso, por incrível que pareça, é muito mais útil. Ah, tá, desculpa, é que eu tava olhando pro chat e aí tu escreveste aqui, Marcelo, foi mal. Por incrível que pareça, é útil demais. Às vezes você tá fazendo códigos e você tem um vetor. Deixa eu escrever aqui, tá certo? E você tem um vetor, por exemplo, com os índices, o nome da gente. Davi, Henrique, Cassiane, Marcelo. E você processou esse vetor e gerou, por exemplo, um novo vetor com os nomes das pessoas. Com os nomes não, com a quantidade de letrinhas que tem em cada nome. Então aqui eu tenho os meus nomes. Como é que eu gero a quantidade de letrinhas de cada nome aqui? É que eu faço a função para me dar... É só o length, né? Então, letras seria para cada nome em nomes, eu quero length. Existe a função length ou eu tô misturando as coisas todas aqui? Existe. Length th. Length de nome. Perdão. PHCI. Ctrl L. Bem. Então, se eu pedir nomes, eu vou ter isso daqui. Se eu pedir letras, eu vou ter isso daqui. Se eu quiser agora percorrer os dois vetores ao mesmo tempo, como é que eu faço um laço, por exemplo, em Python, para percorrer os nomes com as suas respectivas letras? Você tem dois vetores, onde eles estão emparelhados e você quer percorrer os dois. Aí você pensa, a primeira forma que você faz isso daqui é recorrendo ao velho e bom índice, né? For i in range de size de nomes. E aí você usa o acesso indexado para pegar os dois valores. Aí você poderia, sei lá, dar o print aqui em nomes na posição i mais letras na posição i. Só que isso daqui não é inteligente. Por quê? O acesso indexado ele é ideal quando você está numa estrutura
contínua, como por exemplo o vector. Mas a lista do Python, ela é uma mistura de uma série de coisas. Então, você não deve utilizar acesso indexado sem necessidade, porque você está o tempo todo calculando uma série de saltos. Para você percorrer duas listas do mesmo tamanho, você tem a função zip. E aí você pode fazer um zip de nomes e letras. Isso daqui vai te retornar um vetor de tuplas. Então, um zip de nomes e letras vai te retornar um vetor de tuplas. E no Python você tem como no Haskell, que você pode já extrair os dois valores da tupla, nome, não é letras não, né? É número de letras, né? Nome e número de letras em zip. Então, aqui. Isso daqui gera um vetor de tuplas, e aí dentro dessa tupla eu consigo extrair o nome e o número de letras e, sei lá, dar um print aqui e eu vou caminhando nos dois juntos. Mas a gente tem uma coisa que é uma funcionalidade da linguagem, que é esqueci o nome agora, que é você não faz as contas sem a necessidade de fazer as contas, como é a avaliação tardia. E também eles chamam de, meu pai, esqueci o nome, não é interadores. Então, vamos lá. O que acontece? Isso daqui ele vai gerar um percorrimento em Haskell não, né? Se eu fizer isso daqui, zip de nomes e letras, confundindo as coisas? Professor, Hum, é porque ele faz os cálculos em tempo de execução e não em tempo de compilação. Aí ele só faz a execução. Ele só faz o cálculo se for necessário. Exato, é a avaliação tardia, né? O zip, ele não cria uma lista de tuplas, na verdade. Ele cria uma estrutura que é capaz de percorrer essa lista de tuplas. A ideia é a mesma, e eu levei uns 40 minutos no Python para descobrir isso. E foi legal que eu só descobri isso quebrando a cabeça, de teste.py. Legal que eu posso rodar aqui e mostrar para vocês ao mesmo tempo. Nomes. E aqui eu tenho que letras vai ser igual. Tá carregando. Mas, size de. Size de x for x em nomes. Beleza? Então se eu pedir nomes, eu tenho isso. Se eu pedir. Tá. Faltando só isso aqui. É a mesma ideia de lá. É size? Eu tô errando. É length, em Python é length. Length de x for x em nome. Em Python é length. Tá, então se eu pedir letras, calcula, miséria. Ok. Então nomes tenho isso, letras eu tenho isso, mas se eu der um zip de nomes e letras, eu tenho um objeto zip, que é a forma de ele dizer, olha, eu sei caminhar na tupla, mas eu não vou criar novos vetores, eu não vou criar novos vetores guardando mais memória. Se eu quisesse forçar isso daqui, né, vetor de tuplas, eu poderia forçar a transformar isso daqui numa lista. Um zip de nomes e letras. E aí ele vai caminhar nessa estrutura e vai... Professor, Oi. como se ele tivesse criado um ponteiro para esse novo zip. Aí, para percorrer. Por que é que o meu list... Eu escrevi errado. Letras. Pronto, agora eu escrevi certo. Tá. Então, se eu pedir o meu vetor de tuplas, eu tenho isso daqui.
A gente tem que entender que ele não vai caminhar, ele não vai forçar a criação dessa entidade sem que eu precise dela, mas é como se fosse um interador. Vocês que conhecem o C++, ele cria uma estrutura onde eu sou capaz de caminhar por esses elementos, tá certo? Então o resultado daquilo dali é uma estrutura que é capaz de caminhar nos dois vetores de forma junta. Então eu poderia fazer isso que eu fiz para NL in zip de nomes e letras, print NL. Então aqui eu consigo andar nos dois elementos e imprimir todos os elementos. Python 3 teste.py. Aqui, todos os elementos. Só que qual foi o problema que eu tive? Olha que legal. Eu fiz um resultado, né? Tipo, vetor de tuplas. Aí eu fiz um zip desses dois caras, nomes e letras. E o que acontece é que depois que eu caminhava uma vez no vetor de tuplas, for NL em vetor de tuplas, print NL. Quantas vezes vocês acham que ele vai imprimir o resultado? Se é que ele vai imprimir alguma, né? Escreve aí no chat. O que vocês acham que vai dar disso daí? Bora, vocês podem escrever no chat do Meet. Chute de vocês. Não imprime nenhuma vez. Imprime uma, imprime duas, imprime 10. Isso aqui também é funcional, tá? Não é Haskell, mas é o paradigma, é a ideia do funcional. Ou vocês não sabem, só chutando mesmo. Se vocês não escrevem nada é porque não tem a menor ideia do que vai sair daí. Só o Samuel deu pitaco. Samuel vai ganhar um ponto. O Vitor também vai ganhar um ponto porque ele deu pitaco. Tá. Então, por que é que eu passei 40 minutos? Oi. Professor, lá em letras vai salvar, vai criar um vetor com 4 elementos com os tamanhos das palavras, né? Certo. Aí o zip vai criar essa combinação e vai retornar ali no... Vai printar 4, não? Não. A pergunta Não, peraí, eu entendi. Esse for, se eu rodar só esse for aqui, vou botar só um for, tá? Botei só um for e mandei rodar. Ele imprimiu. Certo. Se eu botar isso daqui de novo, ele vai imprimir outra vez e outra vez? Eu acredito que sim. Pois é. Não, ele não vai imprimir outra vez e outra vez. Vocês imaginam que o resultado, o meu objeto, não só do meu zip, mas de várias funções de avaliação tardia, ele é como se fosse um cálculo contínuo. Então, você imagina que o vetor de tuplas, ele é um ponteiro ou um interador, tá certo? Que sabe caminhar nos dois vetores ao mesmo tempo. Então, ele vai caminhando, pegando esses valores. Quando terminar esse for, o que foi que aconteceu com o vetor de tuplas? Esse objeto que foi criado, ele chegou no final do vetor. E quando você rodar ele de novo, ele já está no final do vetor. Ele não anda mais para canto nenhum. Então, se eu rodar isso daqui não vai imprimir nada. E isso daqui não vai imprimir nada. Por quê? É como se ele tivesse um pivô que ficasse andando e ele fica parado lá no final e... Exato, porque esse cara não é uma lista. Esse Professor, cara é um interador. O áudio do Star não. Ele funciona como um interador. Um interador que sabe caminhar na estrutura de dados, que no caso aqui é uma lista. E quando termina de andar na lista, você não consegue usar ele de novo, porque ele já andou tudo que ele devia andar.
Então, para resetar, teria que criar de novo ou tem alguma forma de resetar diferente? Não, se você quisesse forçar, eu poderia dizer, transforme isso daqui em uma lista. Porque esse objeto zip, ele só pode ser utilizado uma única vez. Quando ele terminar de fazer o percorrimento, porque a ideia é essa, o zip, ele não cria a lista, ele não está criando espaço extra de memória. Ele está simplesmente criando um operador capaz de caminhar na lista. Terminou de caminhar na lista, morreu Maria Preá. Agora você está forçando ele a criar mais espaço de memória, quando você coloca assim, crie uma lista com isso daqui. Está forçando ele a criar mais espaço de memória, de forma que caibam as duas listas, os dois vetores de objeto nesse espaço de memória. Sacaram aí como é que funciona a parada? Como é a parada maneira? Eu passei uns 40 minutos nesse bug. Isso acontece em Haskell também? Não sei, ó. Vamos testar? Vamos testar. Então, em Haskell também. Vocês veem que eu não consigo imprimir o resultado do zip, né? Porque o zip, ele não é um resultado, ele não é uma coisa imprimível. Zip é uma forma de caminhar na minha estrutura. Resultado do meu zip. Se eu quiser transformar o zip numa lista, como é que eu transformo o zip numa lista em Haskell? Poderia fazer assim, né? Forçando para cada tupla, em zip. Assim é? É assim. É porque o zip ele recebe duas listas, não uma tupla, né? Não, mas nomes é uma lista e letras é uma lista. Sendo que a entrada do zip não é uma tupla de listas, é duas listas. Ou não? Ah, tá, desculpa, eu estou usando os parênteses. A gente fica indo de uma coisa para o outro e fica bugando a mente da gente. Então, junção. Não tem essa vírgula também. Nomes e letras. Tá, porque não é letras, é número de letras. Tá? Então vamos fazer aqui nosso continho. Como é o nome? GHCI. Então se eu pedir nomes, vou carregar agora, amém. Se eu pedir nomes, eu tenho isso. Se eu pedir número de letras, eu tenho isso. E se eu pedir a junção, eu tenho isso daqui. Mas se eu pedir apenas o zip de nomes e número de letras, o miserável vai me dar também. Agora eu não sei se ele está me dando porque eu exijo que seja algo imprimível e aí ele converte automaticamente isso em algo, em uma lista, ou não. Fiquei curioso. Eu sei que quando eu fui pro Python, aquele comportamento me deixou curioso e eu passei uns 40 minutos catando esse erro. Até entender que você está sendo gravado, Eliabe. Ei, cara, coloca aí o teu e-mail do Gmail para eu adicionar. Gabriel também vai adicionar agora. Porque aí eu não sei qual foi o teu e-mail que eu adicionei. Google Agenda. Gabriel Botelho. Ok. Bota aí o teu e-mail do Gmail que tu tá usando para entrar na live, que eu não preciso mais ficar aceitando vocês. Ok, então foi só um comportamento Com licença, interessante. Diz. professor. Eu acho que o Haskell, assim, ele computa, certo? Uma vez só.
E se você pedir para ele imprimir de novo, ele não vai computar de novo para imprimir. Ele já tem isso computado, ele só faz a impressão para ti. Ele não faz ele não computa duas vezes, quantas vezes você quiser, entendeu? Tá. Fica salvo o que, Eliabe? O que é que tu quer saber se fica salvo? O vídeo da aula? Sim, eu tô colocando lá no Discord e também no GitHub da disciplina. Lá assim que você abre o GitHub da disciplina, tem a lista de todos os vídeos. Mas a minha vontade é voltar a colocar na lista do YouTube. E como agora eu tô gravando via OBS, a qualidade fica muito melhor, porque a minha internet não é muito boa, então a gravação fica meio zoada no Meet. Ok? Então, vamos lá. Para a gente poder acompanhar algumas coisas, ele colocou aqui e o Eliab saiu. Internet ruim. Só que você também pode, tem uma função do Haskell, que é o juntar com, onde você pode passar uma função e ele junta as duas coisas, junta os dois vetores utilizando essa função. E tem até a implementação dela aqui. Eu achei bem interessante. Dados duas listas, ele vai juntando elemento por elemento das duas listas, passando a função que eu quiser. Então, por exemplo, seja aqui nomes e letras. À vontade. Não precisa pedir licença não, Samuel. Tá sucesso. Tu tá em casa. Considere-se em casa. Então, como é que eu concateno no Haskell um inteiro com uma string mesmo, hein? Me lembra aí? Banana. Mas não tem. É show, né? Não. Show? Show 5 transforma. Exato. Banana mais 5. Função show. Então, bora lá. Eu tenho nomes e tenho letras. Quero fazer juntar o nome com a letra na mesma string. Esse é o meu objetivo. Seja criando uma função, ou seja utilizando a minha função. Ó. Lembra aqui da função zipWith? Então, suponha aqui que eu tenho zipWith. Aí eu vou juntar utilizando a função soma a lista de 1 a 4 com 10, 10, 10, 10, 1, 2. O último funciona? O W é maiúsculo. Ok? Então juntei essas duas listas, 1, 2, 3, 4 com 10, 10, 10. Se eu tivesse feito de 10 até 10, ele só gera uma vez, né? 10 até 14 ele geraria todos eles. Tá. Então a minha brincadeira é essa. Seja utilizando a zipWith e criando uma função, eu quero transformar em Davi, tudo um string, não uma tupla, tá certo? Então vai ficar Davi 5, Henrique 8, Cassiane 8, Marcelo 7. Bora lá tentar? Cria uma função para a gente utilizar no zipWith que pega e utiliza o nome com e concatena o nome com o inteiro. O senhor pode repetir? Tá. O que eu quero é fazer o seguinte, ó. Eu quero saber qual é a função que eu vou utilizar para poder juntar banana, maçã com 4 e 5 e o resultado disso vai ser banana 4 e maçã 5. Beleza? Vamos lá. Era uma função que faz isso.
Só para ajudar, a função que transforma um inteiro em uma string é a função show. Quero saber qual é a função que vai me permitir isso daqui. E a função que faz só um deles, tá certo? Então, para eu juntar banana com 1, se eu fizer isso daqui, vai dar errado. Mas se eu fizer isso daqui, ele transforma 1 num string. Tá aqui banana 1. Então, bora lá. Quero juntar o vetor todo. Como é que eu faço? Transformar o vetor todo, juntando um com o outro. Aí vocês podem tentar com uma função à parte, né? Criando uma função à parte, que é só a aplicação disso daqui que eu peguei, passando x e y. Criando uma função utilizando o let, ou então usando o where, aí dentro mesmo do zip with, e já passando o parâmetro direto dentro da chamada da função. Veja quais deles vocês conseguem fazer. Não façam direto aqui não, façam no computador de vocês para dar tempo de os outros tentarem também. Mas tem que tentar, viu, pessoal? Não é na hora que eu peço para fazer o exercício, vocês irem... É o que mesmo? Que eu tinha saído rapidinho. Tá. Então, quando você faz isso daqui, Samuel, banana mais show 1, ele transforma esse 1 inteiro em string e aí você consegue concatenar as duas strings, ok? A função zipWith, ele aplica uma função sobre o primeiro e o segundo parâmetro para dar um resultado. Eu quero que vocês tentem fazer essa chamada, essa função que vai concatenar banana, uma string com um inteiro. Professor, Oi. essa mesma problemática tá a questão 20 da lista lá. É? Só que lá é só com números, e aí tu tá colocando com string também, mas é igual. Legal. Engraçado que, tá dando uma relaxada na aula, tem muita, o paladar da gente vai mudando um bocado quando a gente deixa de comer açúcar. Tanto que é a primeira vez na vida que eu compro um coco seco para ficar comendo coco como se fosse uma fruta, porque ele no fundo é uma fruta. Mas nunca tinha comprado coco para poder comer o coco. Já tinha comido o coco para abrir o bicho e raspar assim, mas primeira vez é legal. E é barato, você imaginar que um coco desse é, sei lá, R$ 3. Você não consegue comer o bicho inteiro nem a pau, é mais barato que um salgado. Quem recomendou o coco pro senhor foi a nutricionista? Sim. Porque ele tem baixo índice glicêmico, né? Não, porque ele não tem carboidrato praticamente, né? Coco e abacate é mais só gordura. E aí, como meu fígado tá. Perdão, falei fígado. Fígado é de quem bebe, né? Meu pâncreas. O pâncreas é o que produz a insulina. Ele tá doente, né? Não apenas o pâncreas, mas as células de forma geral. Que estão com resistência. Então, eu tenho que dar um desconto aí pro meu pâncreas para ele voltar a funcionar direito. Então, passar um tempo aí comendo o mínimo de
açúcar e carboidrato possível. Bora lá. Então vamos pensar aqui, ó. A junção usando o zip vai... Ah, tá. Eu vou dar mais tempo. Vou pegar outra banda de coco enquanto você fica aí tentando, tá? Junta os bichos aí. Volto já. Não, assim, do coco seco pra comer. Ah, tá. Nunca tinha comprado coco seco pra comer. Rapadura. Rapadura de tapioca. Coco é cabelo com muita coisa, né? E aí, mais tempo, menos tempo? Já deu, vamos tentar fazer junto. E aí? Porque como eu não estou vendo o que é que vocês estão fazendo no computador de vocês, eu fico sem a percepção de tempo. Aqui 1 minuto olhando para essa tela, esperando vocês, é uma eternidade para mim. Então você tem que dizer, tá dando certo, me dá mais uns minutinhos e tal. Bora. Então vamos ver aqui como é que a gente junta essas coisas. Então se eu pegar essa ideia, vou pegar o primeiro parâmetro e concatenar com o show do segundo parâmetro, eu poderia fazer uma função chamada juntar string int. Ela recebe uma string e um inteiro. E junta fazendo string mais show inteiro. Pronto. Então vamos testar a minha função juntar string int. Ups. Ah, tá. Porque isso aqui não faz sentido ainda. Então, juntar string int. Banana 5 vai me dar banana 5. Vou dar mais um espacinho aqui. Mais o show só para não ficar colado. Ué. Ah, tá. Porque só tem um mais. Agora eu tenho 2. Ah, meu pai. Eu fui sair do terminal dando vocês poder para mexer em qualquer coisa na minha máquina. É muito perigoso isso. Então, bora lá. R. Juntar string int. Banana 5. Beleza, sucesso. Então, se eu chamar o zip with com a minha função, juntar string int, passar aqui a minha nomes e número de letras, juntos. Eu acho que já foi. Juntos. Beleza. Davi 5, Henrique 8, Cassiano 8, Marcelo 7. Vamos utilizar as coisas que a gente aprendeu para tentar
simplificar essa função aqui. Então, e se eu me livrasse desse S? Posso me livrar desse S? Posso, né? Me livro dele. E aí eu vou ficar com isso daqui. Eu preciso dizer que eu estou somando com uma string para que o operador entenda. Acho que não vai rolar, não. Não consigo fazer o mais assim. Ah, tá. É por causa do tipo. Quando eu tirei o tipo. Juntar strings, int string. Precisa de 2 parâmetros. Porque agora isso não funciona mais. Tá. Não consigo fazer um parcial no zipwith. Professor, Diz. qual é a extensão do Haskell que o senhor está usando para achar o erro? Que eu tive que formatar o PC, eu não lembro mais não. Ah, tá. Hoje eu recebi o aviso do VS Code dizendo que eu não utilizasse mais a extensão que ele tem, que é o High, que ele foi integrado junto da extensão do Haskell. Então, basta, pelo menos assim, eu recebi o aviso hoje, né? Basta instalar o Haskell, que ele já vai ter tudo. Certo. Já vai ter tudo. Então aqui ele não aceita eu utilizar uma função assim. Precisa ser uma função que receba 2 parâmetros. Agora eu estou me sentindo frustrado. Eu não sei por que precisa ser a função de 2 parâmetros, mas aparentemente tem que ser, a não ser que eu faça alguma coisa especial. Uma coisa legal é que eu posso fazer uma função inline, né? Sem que eu queira definir. Eu posso pegar isso daqui e jogar aqui dentro. Ó, a minha função recebe um S e um I e me retorna isso. A sintaxe é essa, é? Na dúvida agora. O que a gente já fez a disciplina, consegue me lembrar? Sintaxe é alguma coisa assim. Valeu. É isso mesmo. Valeu, Lucas. Ponto pra ti, mano. E o que é isso aí? É uma função inline. É tipo, a gente chama de lambda, quando vai para C++ ou para Python. É quando você define uma função anônima. Aqui a tua função não tem nome. Quando ela estava aqui fora, ela tinha um nome. O nome da tua função era juntar string int. Não era o nome da tua função? E você escrevia ela dessa forma. Certo? Você pode fazer dela uma função anônima, uma função sem nome. É a mesma forma de escrever, só que você deixa aqui os parênteses e usa a setinha. Então é como se você estivesse criando a função aqui dentro. Ó. Então a tua função. E tem que ter uma barrinha aqui antes da sintaxe do Haskell, tá? Então a tua função, ela recebe um S e um I, e ela faz o que com esse S e esse I? Ela pega o S mais espaço mais show de I. É o que a tua função faz. Uma função lambda, né? A função definida aqui na hora, uma função anônima. Não tem nome essa função. E ela funciona. Dá pra fazer com where também. Deixa eu ver se dá. Esse arquivo que o senhor está escrevendo agora também fica salvo lá no Git? Fica. GitHub.
Mas dá pra fazer com área? Eu acho que dá. Dá. Você cria a função, né? Seja a função onde a função recebe 2 parâmetros e faz isso. Ok? Sempre que você pode usar o where, você também pode usar o let. Né? Se quiser, você poderia também usar o let, porque o let cabe em qualquer lugar. Seja FNSI em zip with nomes e letras. Também funciona do mesmo jeito. Ok? Então, os folds, né, pra gente chegar eu vi agora, que doido o quê? Tu tá comentando de quê, Cássio? O lance das funções inline. Todas as linguagens vão ter isso, né? Só para exemplificar algumas, tá? Porque a gente já está aqui falando nisso. Então, por exemplo, você pode ter x, uma função. X é igual a lambda, que recebe alguma coisa. Deixa eu lembrar até do Python. E faz. Do JavaScript é aquela função seta, é? Função seta, acho que esse não faz isso também. Pronto. Acabei de criar uma função sem nome. No Haskell a gente utilizou aquela contrabarra, né? Não, isso tem em todo canto. Tem no Java, tem no C++, tem no JavaScript, tá? Tem no Python, tem em todo canto, né? A gente chama de função lambda. Como é no C++ como é que faz? Eu faço já, tá? Deixa eu chegar lá. Então, só para dizer aqui a sintaxe. Para dizer que eu estou criando uma função anônima, uma função inline, né, uma função lambda, aqui no Python eu preciso usar a palavra lambda, que é equivalente a essa contrabarrazinha aqui do que a gente estava usando em Haskell. Deixa eu voltar ela. Porque são tantas formas de fazer a mesma coisa, né? Deixa eu botar aqui no... Pronto. É equivalente a essa contrabarrazinha bem aqui. Tá? Então aqui eu uso a palavra lambda, passo todos os parâmetros que eu quero, y, z, w, x, boto 2 pontos e aí eu coloco o resultado do que eu quero, da minha execução. Isso é muito, muito utilizado quando você, por exemplo, quer chamar a função ordenação. Então você tem um vetor de pessoas, tá certo? E você quer ordenar esse vetor de pessoas pela idade das pessoas. Então, um jeito fácil de fazer isso é você chamar a função sorted, que vai ordenar. Sorted vai ordenar o teu vetor de pessoas, mas utilizando qual critério para ordenar o teu vetor de pessoas? Aí você diz, ó, eu quero criar aqui uma função, onde dado uma pessoa, eu vou utilizar o seguinte critério, pessoa.idade. Então você vai utilizar a idade da pessoa como um critério para poder ordenar. Né? Outra forma de ser assim, né? Esse lambda permitiria mais coisas. Outra forma de dizer é só que a chave é a idade da pessoa. Porque o lambda permite várias outras operações. Então, assim é no Python. Vou tentar trocar de contexto e lembrar como é que eu faço isso daqui no C++. Teste.cpp. Tá. Ops. Peraí. Ah, tá, tudo bem. Então, lembrar aqui. Auto, soma 2, recebe. Buguei agora. Esqueci. Só pescar aqui rapidinho. Eita que o meu computador tá travando legal. Assim, o legal do C++ é porque no JavaScript e no Python você não consegue escolher qual o escopo daquilo que entra dentro da tua função. Meio que a tua função que está sendo definida, ela enxerga tudo ao redor dela. No C++ você pode dizer, tá só me faltando a sintaxe.
quais dos parâmetros de visão atual... Ah, tá. É assim. Soma 2 é isso daqui, pronto. Esse é o breguecinho que é utilizado para eu dizer que eu estou criando uma função. Então, seja um float A e um float B, retorne A mais B. Pronto. Então, isso daqui é uma função. Aqui eu estou usando o alto para não ter que utilizar o functional, porque seria uma função que recebe 2 floats e retorna a soma de 2 floats. Se eu quisesse algo mais genérico, eu poderia inclusive fazer isso. E aí eu teria uma função que recebe 2 coisas e retorna a soma de 2 coisas, né? E se eu tivesse aqui uma variável soma recebe x e eu quisesse que a minha função tivesse acesso, e eu quisesse que a minha função tivesse visão da variável x, aí eu poderia dizer bem aqui que ela tem a visão da variável x. Se eu quisesse que ela tivesse a visão e o poder de alterar a variável x, eu diria que ela tem a visão e o poder de alterar a variável x. Agora eu posso, por exemplo, fazer algo como x recebe x mais 1 e retornar x mais a mais b. Agora eu estou alterando a variável x de verdade por causa desse comercial. Agora eu não vou alterar a variável x de verdade, mas eu posso ver a variável x. Então, C++, a função lambda, ela tem um controle que nas outras linguagens você não tem. Normalmente você está vendo tudo daquele escopo e pode alterar qualquer coisa daquele escopo. E isso daí é um preço a se pagar. No Java, eu não lembro da sintaxe. Eu uso pouco, mas é bem legal. Então, pessoal, acho que a gente vai... Ih! O tempo voou e eu nem fiz o teste, ó. Vou fazer o teste para vocês preencherem amanhã. Então, como a gente não tem... Como eu não planejei tarefa, eu vou usar o teste, colocar lá como o exercício que vale a presença do dia de amanhã. Queria que vocês aproveitem e façam o seguinte, peguem a apostila e vão fazer a leitura dessas partes aqui, ó. Cadê? Termina essa parte de funções, tá certo? Ele vai falar sobre map filter, que a gente já viu, soma e algumas outras funções. Então, como tarefa para a semana que vem, e também fala sobre o fold. Acho que com todos os exercícios que a gente fez hoje, entendendo as funções e como elas se encaixam, como elas são passadas por parâmetro, o fold vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, como tarefa de casa, fica vocês lerem e fazerem os exercícios dessa parte das funções, que é a última antes dos módulos, né? E das classes e tipos. Então, vocês terminam de ler o lance das funções, fazem os exercícios que eu vou colocar no Moodle, e nem FUP, e aí semana que vem a gente continua a matéria a partir do capítulo 7, certo? Alguma dúvida, pessoal? No Moodle, professor? No Moodle eu não tenho acesso, não. Tá. É porque assim, lembra que uma vez a gente fez no Moodle antigo da gente, não no Moodle novo, uns exercícios que vocês faziam no Moodle e mandavam avaliar e ele dizia se estava certo ou não? Como a gente já tinha um Moodle antigo, a gente não precisa migrar para a conta do Moodle novo. E já está todo mundo inscrito lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Só uma dúvida, professor. O senhor falou que a presença de amanhã vai ser essa atividade. Aí vai ser no Moodle ou vai ser síncrono? Não, vai ser no Moodle. Eu vou abrir as questões e colocar lá meus cursos. Deixa eu ver. Funcional 2020.1. Vocês já estão matriculados. Tá vendo? Ó? A gente fez só o sublist e o está ordenado. A gente já fez lá no começo do semestre. Deixa eu olhar aqui quem são os alunos. Usuários inscritos. Isso no Moodle 1, né, Davi? Não é do 2 não, né? Não, é o Moodle 1 mesmo. É porque aqui já tá todo mundo inscrito. Entendeu? Já tá todo mundo dentro do Moodle. Eu criei mesmo só pra gente fazer exercícios.
Só lembrando, quando vocês receberem quando vocês olharem lá a pergunta, vai ser desse jeito, né? Leia uma lista e verifique se ela está ordenada. E tem amém para vocês utilizarem. E aí, quando vocês forem lá clicar em editar, vocês têm que lembrar de colocar amém, porque senão ele não vai rodar. Tá certo? Então, vocês fazem, implementam a função está ordenada e coloca amém. E aí ele vai rodar os testes para vocês. Só lembrando, então vocês clicam lá em atividade de teste. Então, vamos fazer esse daqui juntos, tá? Só para vocês lembrarem, tá? Então, uma forma fácil é você clicar com o botão direito e abrir em nova aba, que aí você fica com a descrição num e o teste no outro. Atividade de teste. Eu vou pegar daqui, aí eu vou colocar editar. Lembra de colocar a extensão, tá? Porque é pela extensão que ele sabe como é que ele vai compilar. main.hs. E aí aqui eu vou colocar aqui está ordenada. E aí eu vou implementar a minha função está ordenada. Como é que eu sei se deixa eu ver se eu aumento esse negócio aqui. Como é que eu sei se um vetor está ordenado? Verifica se a cabeça do seu vetor é menor que o próximo. Exato. Então eu vou lá na brincadeira do XXS. Aí eu tenho que ter o meu ponto de parada, né? Está ordenada. Se eu tenho... Ah, meu pai. Lista vazia. Se eu tenho lista vazia, então eu retorno true. Se eu não tenho lista vazia, eu vou verificar se x é menor ou igual a xx for maior do que head de xs, então falso. Se o x é maior, tá errado, né? Se não, aí eu tenho que chamar a recursão para o próximo, né? Está ordenada de xs. Aí eu salvo, mando avaliar, ele vai rodar os testes. O quê? Deu um erro aqui, feioso. De compilação. Somente eu testo no terminal. No terminal é melhor de ver o erro. Bora ver o que aqui deu aqui. Professor, acho que só faltou mais um caso base, que é o caso da lista só ter um elemento. Eu espero. Como é que eu faço a lista com um elemento, hein? Só X aí dentro do colchete. É muito bom ter aluno esperto na turma, né? Quem não precisa saber de tudo. Mas tu é um gênio, ó, mano. Beleza. Se por acaso você não botar aqui o mesmo nome, porque no fundo o que é que ele vai fazer? O Moodle ele vai rodar isso daqui utilizando o modelozinho de testes, né? De texto mesmo. Então, ele vai compilar e executar. E vai passar os parâmetros para ti como se fossem coisas a serem lidas. E aí o compilador vai ler, interpretar como vetor e rodar o teu código e verificar se deu verdadeiro ou falso. Passando em todos os testes, dá sucesso. Beleza, pessoal? Lembrando. Professor. Ei, Professor? diz. A frequência naquela planilha de frequências, a gente continua marcando, né? Mas tá tudo errado. Eu já ajeitei a planilha de frequência de vocês. Não, ainda falta. Só tem o dia 23 e 24, tá faltando semana passada e essa. Né? Tenho que ajeitar o resto. Então eu vou tentar fazer isso agora, antes de começar a aula das 6. Porque como eu já comi meio quilo de coco, eu não tô com fome. Aqui eu vou... Professor, você vai upar esses vídeos no Google Drive e colocar o link no GitHub, né? Exato. Tá naquela aquele link padrão, é só descer um pouco lá no README que tem. Pois é, depois,
Outra coisa, depois eu posso falar contigo sobre o trabalho? github.com página pk/fn 2021. Os vídeos é para estarem bem aqui, ó. Eu fiz um índice que aí fica mais fácil de encontrar as coisas, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Vídeos, links, trabalhos, recursos Haskell. Tem uns vídeos, tá aqui os vídeos, os 3 vídeos que a gente já fez. Então quando a gente clica aqui, abre direto o vídeo lá no que tá dentro do Drive. Beleza? Me disseram, vocês confirmem aí, que para os alunos que foram cadastrados lá no evento do Google Agenda, eu não preciso enviar a gravação já vai automático. Isso é verdade? Não sei, o meu tá na agenda, mas não apareceu nada pra mim. Automático pra onde? É, Para vocês, eu Tipo no e-mail. compartilhado no nosso Drive? não sei, vocês recebem uma Tem uma notificação pasta. no e-mail, não? acho que Ah, não. acho que Isso, uma aparece. Deixa eu ver aqui. Calma aí, Davi. Ah, tá aqui, Davi, tô vendo aqui. Mas não tem o seu, acho. Calma aí. André. Como é? Aparece automático no teu Google Drive? Tá aparecendo como aula mesmo, sabe? Mas não tem a sua. Tem só do Paulo, do Atílio. A sua não apareceu no meu aqui. Estranho. Tu aceitaste tu aceitaste aquela chamada do Google Agenda com todos eles? Ou não Aceitei. E comigo aceitou também? Aceitei. Estranho. Eu conferi aqui, mas pra mim eu aceitei. Funcional. Tratamento diferenciado do Google pra mim. Só porque meu pâncreas tá lascado. Bom, então, eu continuo fazendo isso, né? Postando o vídeo aqui enquanto eu descubro porque que não tá indo E aí, automático. Davi? Oi. Aceitei não, eu fui vacilo meu mesmo. Não aceitei. Ah, bicho nojento, já botou a dúvida em mim, ó, no meu coração. Me deixou Foi cheio mal, de foi mal. dúvidas. Confirmei agora. Tudo bem, então depois que vocês confirmam, automaticamente vocês recebem um link. Vamos testar, Tá ok. né? Vamos testar. Vocês fazem o seguinte, se por acaso vocês receberem o link, vocês avisam lá no Discord, professor, já recebi o link. Quando receber, eu vou ter que mudar as configurações de acesso e aí disponibilizar para todo mundo e colocar lá no Git. Pois tá bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero que a aula tenha sido de alguma forma proveitosa e a disciplina continua rumo ao fim de semestre. Já estou em ritmo de férias. Todo mundo também. Beijão, abraço, até a próxima. Valeu, Davi.